Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e tem dias que a gente se pergunta, o que é pior, um apocalipse zumbi ou uma segunda-feira? Aproveitando que Zoom 100, né, a lista de 100 coisas para fazer antes de virar zumbi, ganhou seu anime recentemente, eu acho que é um bom momento para a gente conversar sobre a experiência de leitura que está sendo acompanhar esse mangá aí que eu tenho lido mais ou menos desde dezembro a janeiro desse ano, né, então dezembro de 2022, em janeiro eu comecei, e tem algumas coisas muito interessantes a serem faladas sobre esse título. Bom, então só uma contextualização, Zoom 100 é um mangá que o roteiro é do Haruasu, o mesmo de Alice in the Borderlands, e a arte é do Kotaro Takata. Ele está ainda em publicação no Japão com 14 volumes, já está sendo publicado aqui no Brasil pela editora JBC, é um seinen da Shogakukan, e começou a ser publicado no Japão em 2018. Então já temos aí 5 anos de publicação do mangá. Mas vamos aos pontos realmente interessantes, porque esse aqui não é uma primeiras impressões do mangá nem nada, até porque eu li aproximadamente até o volume 9 da história, então eu tenho alguns pontos a serem comentados. O primeiro deles, né, é com relação ao protagonista, o Akira Tendo, que nada mais é do que um jovem assalariado japonês extremamente comum, assim, né, ele é uma pessoa que acabou a faculdade, está entrando no emprego e ele ainda está se chocando com o ambiente empresarial. Então todo o começo do mangá ele é muito focado na expectativa do Akira e como as expectativas dele não possuem lastro na realidade, porque na verdade ele vai trabalhar numa empresa extremamente abusiva e a gente tem o percorrer do caminho de 3 anos aí desse trabalho do Akira. E curiosamente, a gente tem alguns paralelos já sendo construídos desde o início do mangá. O primeiro deles, obviamente, é a própria questão de zumbificação do trabalhador, no caso, né? O Akira, pouco a pouco, no mangá, ele vai sendo apresentado como uma pessoa que possuía seus hobbies, praticava esportes, tinha interesses, né, amorosos, e o trabalho e a dedicação que era exigida nesse trabalho, com horas extras extremamente exageradas, um ambiente muito tóxico de trabalho, chefes abusivos, colegas de trabalho que meio que estavam ali unidos no não me atrapalha, que eu não preciso, tipo, não atrapalhe o meu trabalho porque tá todo mundo aqui lascado no mesmo barco, e pouco a pouco essa rotina vai tirando dele exatamente essa alegria, esse contentamento, essa vontade de estar vivo realmente. E esses aspectos eles refletem exatamente no principal plot da história, que é o apocalipse zumbi acontece. E a gente tem um momento muito interessante em que, quando a ficha do Akira cai de que, bom, o mundo acabou. Se o mundo acabou, significa que eu tô livre desse emprego. E o bom de histórias de zumbi é que as histórias de zumbi nunca são sobre o apocalipse zumbi. Elas são sobre como os seres humanos reagem ao apocalipse zumbi. Então, a gente tem bastante aqui, né, nos Estados Unidos, principalmente, mídias em que a gente vê uma militarização dos humanos que sobrevivem, uma coisa seguindo por um caminho quase faroeste de atira primeiro e pergunta depois, ou a formação de milícias, quando os seres humanos se agrupam e formam verdadeiras comunidades militares. Então a gente tem muito histórias que são sobre a tendência humana de se militarizar ou, no momento de desespero, buscar vias mais, de fato, bélicas do que qualquer outra coisa, ou como a humanidade vai se perdendo no processo em que os humanos lutam para permanecer vivo. Mas Zoom 100 ele vai no caminho oposto disso. Ao se ver livre da sua obrigação com um trabalho que ele não conseguia se livrar, o Akira parte
numa jornada de cumprir objetivos de coisas que ele deixou pendente nesses 3 anos. E é muito engraçado porque a lista ela vai desde coisas extremamente simples e bobas, como limpar meu apartamento, deixar minha barba crescer, beber com algum amigo até o dia amanhecer, para coisas um pouco mais complexas, como viajar, ir em museus, enfim, são alguns outros aspectos um pouco mais complicados, tipo participar de uma maratona. Tem vários desejos do Akira que são muito mais complexos, enquanto outros são extremamente banais de relação do dia a dia mesmo do personagem. Então acaba sendo uma obra, de certa maneira, até com um viés mais solar, de questionar a nossa rotina de trabalho. O que você está tendo que abrir mão para conseguir manter a sua rotina de trabalho. E é muito interessante quando a gente para pensar como a nossa rotina de trabalho se modificou nos últimos anos por conta da pandemia, por exemplo. Então, para uma pessoa em São Paulo, por exemplo, pergunta para ela quantas horas ela passou a poupar com o home office. Não precisar se deslocar para outros locais. E aqui em São Paulo é muito comum você ver gente que leva de 2, 3 horas às vezes para voltar do trabalho para casa, e isso acaba consumindo boa parte da rotina dela. Então, tem esse fator de que foi uma obra que se iniciou discutindo uma coisa específica, que é se livrar de ambientes tóxicos de trabalho, mas acabou, pelo próprio contexto mundial em que a gente vive, se tornando uma obra que fala muito sobre: será que estamos trabalhando corretamente? Será que estamos trabalhando da maneira mais proveitosa para todo mundo? Será que as coisas que nós estamos tendo que abrir mão só para ter uma rotina de trabalho fazem sentido? E é uma discussão que a gente vê ocorrendo muitas vezes em um outro gênero, Então, por exemplo, isekais são bem populares nesse quesito de questionar pessoas que têm uma rotina muito estressante e acabam utilizando a ida para outro mundo para poder desenvolver suas próprias vontades e coisas que elas deixaram pendentes. Mas é muito curioso que nesse mangá, no Zoumsen, a gente continua no nosso mundo, a gente continua na nossa realidade, e o Akira precisa pensar em maneiras de realizar os seus objetivos enquanto rola o apocalipse zumbi. Então, os zumbis, no fim das contas, são quase um elemento secundário ou terciário da história, porque há pouca agência deles, narrativamente falando. É mais como se fosse um pano de fundo que guia algumas das decisões dos personagens, do tipo, por que fazer tal coisa daquele jeito, mas nunca é o principal motivo da história. Bom, então antes de continuar, os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem um link para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar quadrinhos, mangás principalmente, acessórios, livros, e com o cupom de desconto aqui do canal você ganha 5% a mais de desconto no fechamento da compra, o que é sempre muito melhor. Porém, Zoumsen tem uma parte que eu não gosto nem um pouco. Do volume 1 até o volume 6, mais ou menos, a gente tem o principal arco quase que inicial dessa história, em que a gente tem estabelecido as principais discussões sobre o mercado de trabalho, sobre as coisas que o Akira deixou pendente, sobre as coisas que os personagens secundários também deixaram pendentes. Então, seja desejo de uma formação específica ou poder seguir o seu próprio caminho, desejo de não ter uma rotina de trabalho que seja assalariada, mas sim uma coisa mais artística, ou simplesmente o desejo de aproveitar outras culturas e outros povos e que a sua nacionalidade não seja o definidor de quem você precisa ser. Então tem esses outros personagens e o Akira que criam uma tônica muito de: gente, a gente não tem mais nada a perder, a gente pode simplesmente repensar tudo aquilo que a gente fez até agora, o que a gente gostaria de mudar e usar isso como uma nova chance. Porém, após o volume 6, eu desgosto ativamente do rumo do mangá.
Eu não vou dar spoilers do que exatamente acontece, mas a partir do volume 7 a gente tem os personagens indo em outra direção do que a direção inicial, que era praticamente uma road trip pelo Japão, e eles vão numa outra direção, e aí o autor, e ele tá no direito dele, acaba brincando um pouco com tecnologia, com o que está sendo. Num futuro em que não há mais humanos, como é que a tecnologia ainda pode se desenvolver ou não. Então ainda há algumas discussões, mas eu acho que acaba se perdendo nessa proposta inicial do mangá, em que, sinceramente, se ele se encerrasse no volume 6, para mim seria uma obra perfeita e completamente irretocável pelas discussões trabalhistas e sociais que ele se propõe. Mas aí a história obviamente continua, provavelmente por conta, né, do sucesso, mas aí tem um arco que é quase um filme de ficção científica com zumbi mesmo, e depois as coisas vão escalonando. Só a partir do volume 9 a gente tem alguns momentos ainda de brilhantismo em que a gente vê o personagem questionando esses mesmos elementos que levaram ele até toda essa aventura que ocorre no início do mangá. Mas é sempre bom lembrar que é um mangá em publicação, então, né, eu não sei como ele vai acabar, se as coisas vão ser retomadas, mas esse segundo objetivo que o Akira descobre ao final desse sexto volume, ele me soa, não sei, estranho ou exagerado de certa maneira. Tudo bem que um apocalipse zumbi é exagerado per se, mas eu gostava que havia um certo pé no chão na história com relação ao que poderia ser feito, né, no mundo que acabou. Mas de modo geral, Zoom-sen é um excelente mangá. A adaptação em anime no primeiro capítulo é uma das coisas mais bonitas e bem dirigidas que eu vi recentemente. Eu acho que existem excelentes sacadas visuais e a metáfora, né, a mensagem passada sobre como muitas vezes a gente tem rotinas extremamente limitantes da nossa capacidade social, amorosa, sentimental, acabam privando a gente de viver verdadeiramente uma vida. Então eu acho que é um mangá que ele anda bem naquela linha entre o que é exatamente um zumbi? Essas criaturas mortas-vivas que estão andando pra lá e pra cá, ou a gente, antes disso tudo acontecer e não ter mais nenhuma alegria em estar vivo verdadeiramente, porque a gente tem uma rotina extremamente sufocante. A boa notícia é que se você quiser ler o mangá em português, ele já está sendo publicado pela editora JBC. Se eu não me engano, a gente já tem 2 volumes publicados. Está saindo pelo preço de R$ 37,90. Lembrando que a única ressalva é que é um mangá ainda em publicação. No Japão a gente já está em 14 volumes. Então, né, a gente provavelmente vai ter aí ainda alguns bons volumes até essa história se finalizar. Mas se você se interessou pelo anime, ou mesmo por esse diálogo sobre estou realmente vivendo ou estou apenas seguindo uma rotina que eu não penso, eu apenas sou uma máquina no sistema, eu acho que vale bastante a tentativa de acompanhar essa história. Mas é isso, acaba que eu não tenho uma opinião formada, mas o que Zoom-sen me entregou até o momento, né, é muito algo que todo capítulo eu parava e ficava pensando um pouco sobre as implicações disso no nosso dia a dia, né? Nas nossas conversas sobre trabalho, ou sobre como as novas gerações estão tentando mudar algo que é extremamente quadrado, né? Não se deve viver para trabalhar, né? Mas deve trabalhar para viver. Então, tipo, você tem essas discussões e o modo como isso está sendo feito, dessa vez não no mundo completamente realista como um Isekai ou um Tensei, mas sim no mundo, né, normal e real. Eu acho que propõe ainda e vai propor ainda mais discussões interessantes, principalmente para gente que já trabalha há algum tempo. Mas é isso, deixa nos comentários se você tá lendo, se você vai acompanhar o anime, e se você não deu uma chance ainda ao primeiro episódio, tem na Crunchyroll, na Netflix também, então é um anime vai ser um anime bem popular, muito provavelmente. Então dê uma chance de coração aberto que você vai ser recompensado. E a gente fica por aqui, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.